Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, é o A Sem Reação, chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET, falando para Santos, São Vicente e Praia Grande, e também pela sua TV Unisantos, o HF40, para toda a Baixada Santista. Nesta segunda-feira, início de semana, hoje nós, especialmente no Dia do Homem, um espaço diferente, hoje com cadeiras aqui para receber o Everandi Cirino, presidente do Sindaporte, vai fazer um balanço das paralisações da última semana, desse confronto entre trabalhadores portuários e os terminais, principalmente alguns terminais, que eu comentei aqui a respeito da lei que permite que a Embraport possa contratar a mão de obra fora do sistema. Uma tragédia anunciada, né? O trabalhador avulso, em vários momentos nos últimos anos, acho que mais de 15 anos, essa discussão se alonga, e tudo começou, viu, Cirino, com aquela fatídica matéria que a revista Veja publicou há uma década atrás, onde acusou dos estivadores que recebiam 20, 30 mil reais por mês, não é? Uma realidade que nós sabemos está bem longe do que acontece nos dias de hoje. Agora, a paralisação que aconteceu, me parece que enfraqueceu o sindicalismo, porque nós estávamos acostumados a ver milhares de pessoas indo às ruas, e a paralisação, a mobilização nacional promovida pelas centrais sindicais apresentou um número muito aquém das expectativas. Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto, boa tarde aos que estão assistindo o programa. Isso aí foi um pedido, nós quase fizemos uma manifestação em frente à TV Com aí, para pôr uma cadeira. Não sabia que hoje era dia de homem, porque o homem é todo dia. Não é dia de homem, é dia do homem. Não, é dia do homem. O homem é homem todo dia, pô. O cara já nasce homem. E olha, eu vou dizer um negócio pra você. Nós que chega no Dia da Mulher, você tem que dar uma rosa, né? Tem que dar pra sua esposa, namorada, dar um bombom. Eu quero ver qual dos homens que vai receber um presente da mulher no dia de hoje. Não, depois dessa propaganda. Porque se a gente esquece, a mulherada desce o sarrafo. Agora vê, quando elas esquecem, não pode falar nada. Eu nem sabia que existia dia do homem. Mas por que só dia da mulher? Isso aí é o comércio que inventou, dia do avó, dia da criança. Isso é o mesmo. Os turcos inventaram para arrumar um dinheiro. Mas eu queria, antes de iniciar o programa, dizer para você que nós temos uma pessoa ilustre que assiste o programa nosso, quando nós estamos, pelo menos o nosso, ele assiste. O Eduardo Silva, grande Eduardo que é Silva, diretor lá TV Tribuna, filho de associado, o pai dele é 53 anos sócio do sindicato. Ele, quando era jovem, antes de ser radialista, porque primeiro ele foi radialista, depois que ele foi para o campo de jornalismo. Antes, quando ele era jovem, 12, 14 anos, dizem os pessoal que conhecia ele, nessa época, não confirmado pelo pai dele, que o pai dele sempre é crítico, que ele era corintiano. Opa! Nós estamos fazendo uma investigação. Eduardo Silva, corintiano. Quando ele era criança, ele era corintiano, nós estamos fazendo uma investigação para comprovar. Nós estamos comprando uma fotografia, quando ele era pequeno, com a camisa do Corinthians, que nem o Neymar era palmeirense. É verdade. Era o Neymar, o Robinho era corintiano. É verdade. Então, a pessoa, ainda é, né? Ainda é. Então a pessoa vai mudando quando vai ficando mais idade. Ele fica com mais idade, ele fica com a mente mais fraca. É verdade. Aí ele muda. É verdade. Então um abraço para o Eduardo Silva aí, a família. Sabe que eu estou sabendo que o Robinho o Corinthians quase que levou o Robinho. E o Robinho para o Corinthians faria uma condição diferente. Agora, essa história aí do Eduardo Silva de foto antiga é o mesmo exemplo do Eduardo Filete. O Eduardo Filete tem uma foto com 15 anos com a camisa do Corinthians. O Filete era torcedor do Corinthians. Vai mudando. Mas o perfil dele é corintiano. O
perfil dele assim. Mas o filete, não podemos falar do filete. Não, mas o filete seria um eu ia fazer uma corintiano. campanha, eu ia fazer uma campanha e acabar com os pombos. Opa! Agora, você sabe que eu queria te fazer uma pergunta para você. Você que é das Europa, Eu sou árabe nordestino. Árabe nordestino. Mas eu queria fazer uma observação para você. O pessoal fala hoje em dia, né? De pombo, não pode matar pombo, não pode. Mas lá no Nordeste o cara come até calango, né? Não, no Nordeste calango não. Aqui não em Santos, calango? Como aqui em Santos, a Zona Noroeste, há 50 anos atrás, ali é a Vila Telma, Caminho da Capela, ali era tudo mangue. Tinha um Morro de Ilhéu Baixo, é a praia da Zona Noroeste. Tinha jamboleiro, todo o pessoal com 50 anos acima conhece aí. Lá tinha caça de sabiá, saracura, preá, e todo mundo comia. Bom, entre começar a cura, rolinha, preá e pombo é semelhante, pô. Agora, a novidade da atualidade é que inventaram um bocado de doença que o pombo tem, o cara ser traído. Mas vou dizer a verdade, se fizer uma campanha que pombo é bom, melhor do que Viagra, não fica um pombo na cidade. Olha, é só começar a imprensa a dizer. Que eu participei da audiência pública que a Fernanda promoveu sobre hiperpopulação de pombos, e tinha um senhor lá que ele falou do porto de Paranaguá, que só conseguiram minimizar o problema dos pombos abatendo o pombo. Foram 2 anos matando o pombo. E vai chegar um tempo que vai acontecer isso, porque o pombo, a criação dele é muito rápida. O Furtado, seu colega do lado do sindicato, não vai gostar. O Furtado é cearense, lá no Ceará, mas o cara come tudo. É tudo que tem mais. Tá comendo. O caçado, não nota. Agora o Furtado, ele mudou o perfil dele, porque ele agora ficou defensor do meio ambiente, dos animais. Aí ele tinha uma ovelha, um cabrito quebrado, a perna quebrada, nós queríamos comer o cabrito e a mulher dele não deixou. O Furtado é um caso à parte. É um caso à parte. É verdade. E o Ceará deve ter boas histórias. Ele é de Sobral, né? Ele é de Sobral, ele é da terra dos maiores comediantes do Brasil. Que é o Tom Cavalcante, Tom Cavalcante, Chico Anísio, Sobral. Tiririca, tudo de lá. Tem a serra lá, a Serra do Cajueiro, né? Não é Cajueiro, Juazeiro do Norte, não é perto de Juazeiro do Norte? Passou do Rio de Janeiro, tudo é bom. Serra do Cariri. Cirino, como é que está a situação do plano de cargos e salários da Codesp? Não, a Codesp já recebeu sinalização do Ministério do Planejamento, e é afirmativo, não é vou estudar, vou ver. Não. Ela vai implantar o plano do cargo e salário até 60 dias. Nós fizemos um ofício hoje, nessa data de hoje, para a Codesp, solicitando que a Codesp fizesse todos os procedimentos administrativos da implantação do plano para ganhar tempo. Fazer o levantamento, chamar a categoria, fazer todo o procedimento. Então, estamos pedindo uma reunião com o Ministério Público, provavelmente vai ser realizada dia 22 a 25 desse mês, onde que nós vamos querer, primeiro, o Ministério Público agradecer a interferência, a participação dele na vitória. Não só foi o ministro, o Feijó e o deputado Paulo Teixeira, mas o Ministério Público também teve uma participação. Que nós queremos fechar isso o mais rápido possível durante esses próximos 20 dias, para ter uma data definida, a implantação, tudo certo. Você tinha falado aqui no último programa que a Codesp vinha retardando esse processo, alegando que o DEST impunha dificuldades. Você teve no DEST, inclusive documentou toda essa situação, e o DEST disse, não, a Codesp pode resolver. Você chegou a dar essa trucada no pessoal da Codesp? Não, o DEST, que sempre foi acusado como vilão dessa vez ele deu carta branca, autorizou a Codesp para implantar o plano de cargo e salário. Houve morosidade da diretoria? Houve, é o seguinte, a Codesp é muito lenta. E a Codesp, eu acho que ela não conhece o serviço público. Se mandar um ofício para o serviço público, qualquer departamento público, eles não juntam um ofício com o outro. Não juntam. Se você mandar um processo, depois mandar um aditamento daquele processo no ofício, eles não conseguem achar um outro. Tinha que ter ido, tinha que ter participado, tinha que se fazer presente. Quando era, não ia levar os documentos completos. Haja visto que o DEST não tinha toda a sequência do documento. Hoje, a Codesp diz qual plano, a categoria. Então, o companheiro portuário empregado da Codesp, qual o plano? O plano é o que foi apresentado na Codesp através de requerimento
no Ministério Público, pela própria empresa. A empresa apresentou um plano de cargo e salário no Ministério Público. Aquele plano é o que vai ser implantado. Se tiver alteração, tem que chamar a comissão e discutir a alternativa A, B, com a participação do trabalhador. Não existe evitar esses boatos no dia a dia, que existe plano B, plano A. O plano é o que está no Ministério Público. Por isso que nós vamos realizar essa reunião com o Ministério Público. Olha, nós temos imagens das paralisações. Thaisa, vamos mostrar, só para poder... Tá, e primeiro o pessoal da Estiva e do Trabalhador Portuário que invadiu o terminal, invadiram o navio, nós mostramos lá a paralisação, principalmente os estivadores, momento muito difícil para essa categoria, não é? E olha, eu vou falar aqui um assunto, pode voltar aqui comigo, por favor. Eu me recordo, há uns 5 anos atrás, um amigo meu comentou comigo, ele foi fazer um trabalho no Porto do Rio de Janeiro e falou para mim uma coisa que eu fiquei, acho que eu até comentei isso num programa passado. Ele me disse o seguinte, só 5 anos atrás, que ele esteve lá no Porto do Rio de Janeiro e que ele viu no terminal da Libra um navio sendo, o pessoal que estava dentro do navio fazendo a movimentação da carga não era estivador, avulso, eram já funcionários da Libra. E ele me chamou a atenção, ele falou, puxa vida, eu estive lá no Rio e a Libra está contratando estivador. Eu falei, você está brincando? Ele falou, é verdade, a Libra está contratando estivador. Só 5 anos atrás. Esse trauma que hoje o trabalhador portuário está vivendo, me parece que não é um assunto que surgiu do dia para a noite, viu, Cirino? Não, primeiro eu queria, com todo o respeito que eu tenho por você, né, a relação de amizade mesmo que nós temos, discordar, por exemplo, de algumas críticas que você fez aí como presidente da Estiva, o Ney, né? Eu acredito que o Ney não tem outra alternativa de que lutar pela manutenção dos postos de trabalho. Nós temos conhecimento e participamos da discussão junto com o governo. Nós sabemos que o governo quer extinguir a categoria do trabalhador avulso, mas eu vou fazer uma comparação. O Oscar Schmidt, que era do basquete, ele fez uma cirurgia na cabeça de um tumor. Apareceu um outro tumor. Então o Oscar Schmidt morreria, se entregaria? É a mesma comparação que eu faço para a Estiva. A lei permite, a lei sinaliza o terminal trabalhar com o pessoal vinculado. Só que a Estiva, principalmente a Estiva e o pessoal de Capatazia, que são os 2 sindicatos maiores do Porto, se entregarem sem lutar, sem buscar uma alternativa, fatalmente ele vai acabar com a categoria de trabalhadores portuários avulsos no Porto Santo. Mas no caso de Vitória, por exemplo, eles lá, e hoje... Não tem nada a ver, mas só para a gente entender um pouco melhor. Hoje o Jornal Tribuna traz uma matéria falando dos clubes, o Vasco da Gama e o Regatas, que se profissionalizaram, deixaram aquele aspecto social, se profissionalizaram, viraram empresa para poder sobreviver. Em Vitória, o Sindicato da Estiva de Vitória tem um modelo empresarial. Mas a característica... Ele não vai superar, você falou do Rio de Janeiro. A característica do Porto Santos é totalmente diferente do de Rio todos os portos. E de Vitória também? Vitória. É todo mundo. Nós brincamos com o pessoal de Vitória, chamamos Vitória o Porto do Futuro. Mas nós não podemos... Porto do Futuro. Nós não podemos construir o futuro sem manter o presente, sem manter o que nós temos hoje. Então é o seguinte, o que a Estiva e o Sindicato dos Operários Portuários estão tentando fazer é ter tempo numa transição. E que a empresa não quer, a empresa já quer trabalhar dentro de uma nova regra. É a disputa capital-trabalho. Então, não existe como se entregar, mesmo que uma lei aponte para a questão do vínculo, a categoria tem que buscar uma alternativa para se manter. Porque existe hoje quase 6 mil trabalhadores avulsos. Se você empregar nos 4, 5 terminal 1.000 trabalhadores, e os 5 mil vão ficar fazendo o quê? Eu queria fazer 2 observações. Uma, você acha que o prefeito tem alguma interferência nesse processo ou é apenas uma questão política? É a questão política. O prefeito participa desse processo buscando é mais um negociador, mais um mediador para buscar alternativa. É o papel da prefeitura, porque o Porto Santos tem uma característica muito grande junto com a comunidade. Apesar de a população da Baixada Santista, ela está fazendo
algumas avaliações equivocadas. E aí, voltando, você falou, o Jornal A Tribuna hoje publicou uma matéria. Clubes. Você lembra do Fernando Allende, que foi jornal? Ele publicou uma matéria totalmente contra os estupradores. Um artigo. G1. G1. Ele, por mais que ele queira, mais que ele esteja, ele está desinformado. Ele está desinformado e ele é analista, crítico, sentado em ar-condicionado. E muitos estão se falando no dia a dia sobre isso. Estou falando do Fernando Allende porque eu recebi e achei, porque ele foi no jornal, foi jornalista da Tribuna. O jornal da Tribuna tem um respeito, uma credibilidade na Baixada Santista. Por isso que ele saiu do jornal. Então, para isso aí. Então, nós não podemos mentir. Ó. Os jornalistas fizeram um movimento nacional contra a exigência do diploma. É verdade. Então, se os jornalistas fizeram esse movimento, os sindicatos portuários estão fazendo o mesmo movimento para manter o aborto. O mesmo direito. Então é o seguinte, outra coisa, a imprensa está fazendo uma avaliação equivocada dos movimentos. O movimento da União dos Estudantes do Brasil, que é muito bem válido, muito bem organizado, tem uma característica. O movimento do passe livre tem uma outra característica. E dos trabalhadores tem uma característica diferente. Por exemplo, a população precisa saber por que um levou 50 mil, o outro levou 5 mil. Esse que levou 5 mil, o movimento tem despesa no bolso do trabalhador. Faltou um dia, paga 3. É o dia de descanso remunerado, tem reflexo de férias. O movimento do passe livre é 5 horas da tarde. O do trabalhador, 6 horas da manhã. O dos estudantes é semelhante com o do passe livre. Os trabalhadores, para fazer uma greve, para fazer um movimento, eles se identificam com a polícia. Aí chega lá, por exemplo, nós fazemos um movimento. Vamos fazer. Aí nós mandamos uma carta para a Polícia Militar. A Polícia Militar vai lá no local. Quem é o responsável? Everandir Círio Santos. RG, endereço SIC. Qualquer avaria, correspondência, aquele sindicato é responsável. Esses outros movimentos... Isso não existe. Então, a imprensa tem que entender o seguinte. Os sindicatos têm mais dificuldade porque tem custo, tem prejuízo. É mais organizado e tem uma responsabilidade civil. Por exemplo, esse movimento da Estiva deu 100 mil de prejuízo para o sindicato. Só porque fez o movimento. Quantos deu o movimento do... Muito mais e ninguém foi ninguém deu nada. E outra coisa, isso faz parte da imprensa, eu vejo programas de televisão, o pessoal comparando discreto. E uma coisa que tem razão a população, os jornalistas têm razão, é que ele caracteriza, ele faz uma comparação, que às vezes é difícil até nós fazermos essa comparação, que os sindicatos são base de sustentação de partido político. Por exemplo, eu sou amigo do Furtado, eu não sou do PSB. Eu sou amigo do Márcio França, não sou do PSB. Eu estou para resolver essa questão do plano cargo salário com a DESP, eu fui procurar o líder do governo, que é do PT. Então, o sindicato não tem, nem todo sindicato é ligado aos partidos políticos, mas nós somos militantes que queremos o melhor para o Brasil. Então, nós apoiamos o Lula. 90% do sindicato apoiou o Lula, apoiou a Dilma. Só que nós não podemos fechar os olhos que tudo que nós entendíamos, que nós acreditamos que ia ser resolvido, não foi resolvido, que nem a questão do fator previdenciário, que era a bandeira de luta. Nós acreditávamos que ia resolver. A questão da recomposição salarial dos aposentados, nós acreditávamos que ia resolver. Mas isso não quer dizer que nós sejamos obrigados a ficar atrelando com o governo. Lógico. Nós podemos ter nossa independência. Agora, que todos os sindicatos têm simpatia, têm uma militância política, é verdadeira. Eu queria aproveitar aqui, parabenizar o BIC. Grande que o BIC começou como um movimento e na manifestação, dentro daquele calor, que o trabalhador, principalmente portuário, tem uma dificuldade que as manifestações têm a bandeira política. Não aceita. Seja até do próprio dirigente sindical da categoria. Por exemplo, o Nezinho é PDT. Se levar a bandeira do PDT, eles não aceitam. Então o BIC teve um momento que ele teve jogo de cintura para aguentar a insatisfação da categoria. Mas é um grande lutador. Grande Big. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido. Fique aí, eu volto já. Com
Com experiência e credibilidade no mercado, a Aliança Administradora oferece diversas opções em planos de saúde e odontológico, sempre em condições exclusivas para órgãos e entidades de classe como associações, sindicatos e conselhos. Para ter acesso a centenas de clínicas, hospitais e laboratórios bem pertinho de você, faça um plano de saúde com a Aliança. E isso pode ser mais barato do que você pensa. Com os planos coletivos oferecidos pela Aliança, você poderá escolher entre várias operadoras, optando por aquela que melhor atende às suas necessidades e da sua família. Você poderá fazer a sua adesão a um plano de saúde por telefone ou online. Acesse nosso site, conheça melhor os planos oferecidos pela Aliança e escolha a melhor opção para a sua saúde e para a saúde do seu bolso. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Estamos de volta ao vivo aqui pela sua TV Com, canal 11 da NET. Hoje com a presença do presidente do Sindaporte, Everandi Cirino. Mandar um abraço especial ao meu amigo Fábio Garibe. O Fábio Garibe que vai estar jogando, não sei se você está sabendo, Cirino, mas o Fábio Garibe está jogando no time principal do Jabaquara, ponta de lança. Tu fica fazendo campanha, o homem já tá até doente por causa disso aí. É. Eu encontrei ele e falei assim, o Augusto quer me derrubar. Não, tá jogando. Diz que ele ganha muito na USAN, então ele agora vai fazer. Só joga no time principal do Jabaquara. Grande Fábio Garibe. Diz que o Manolo falou: não, pode jogar camisa 10 do Jabaquara. Um abraço, Fábio Garibe. Se você quiser conhecer mais da USAN, 32288000 ou acesse o site www.osan.com.br. E você sabe quem estava almoçando outro dia no Boqueirão Express Grill? Ricardinho. Ah, Ricardinho, ele deve fazer a campanha para a oposição do Santos. Ah, ele estava lá, foi fazer reunião? Mas tava com uma moça bonita lá, almoçando? Oh, ele ganhou na loteria. Ganhou na loteria? Casou com a mulher com cheio de dinheiro. É mesmo? Bonita nóis. A mulher. Tava lá, o meu amigo Ricardinho almoçando no Boqueirão Express Grill, o Alô Buviano 89, lá da Unisanta, em frente ao Super... Ah, ele tá preparando a oposição do Santos Futebol Clube? Esse ano a eleição. Terceira via. Terceira via, grande Ricardinho. Acho que o Ricardinho tem uma foto dele com a camisa do São Paulo. Não, mas ele leva jeito. Ele leva jeito, não é? Ele leva jeito. Não. Ele leva jeito. Vamos abrir o jogo. Sinceridade. Qualquer machucadinho, ele chora, fica de repouso, leva jeito. E o teu sindicato já não é muito bem visto na categoria, Mauricinho, né? Acho que o pessoal do Sindaporte são os Mauricinhos do Porto. Mandar um abraço também ao meu amigo João do Incatep. O Incatep, olha, eu tenho uma bomba essa semana sobre qualificação de mão de obra, eu não estou autorizado a falar, mas o Incatep sai na frente na qualificação do trabalhador portuário, e agora o João foi para Dubai.
veio até com turbante, ele fez lá uma parceria com os indianos lá, tá trazendo um monte de simulador e vai qualificar o trabalhador portuário. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Olha, nós estamos indo para o final do programa. Cirino, me parece que hoje os portuários... Você vai na reunião com o prefeito hoje? Não, só os dois sindicatos. Mas você foi o único que apoiou o Paulo Alexandre... Gostei que tu lembrou. Mas aí isso aí não tem nada a ver. Você foi o único sindicalista do Porto que apoiou o Paulo Alexandre. Teve mais? Não, o Josimar apoiou? O Adilson. O Adilson também? Eu, Josimar e Adilson. Também os mais velhos? Tinham mais serenidade? Mais experiente. O moleque tem 33 anos, disseram que era filho da ditadura. Eu servi com até 69, rapaz. Olha só. Eu servi com até 69, na época mesmo... Que era o bicho pegou. Eu nunca fui da ditadura. Pois isso aí, eu apoiei, meu amigo. E não estou arrependido, não. Você acha que ele está fazendo um bom governo? A máquina estava muito inchada. Deixaram muita herança para ele de... e agora tem essa história dos chequinhos aí, isso aí vai dar um tumultuado. Ele deixou lá. Então, o primeiro ano é difícil mesmo. Eu espero que no segundo ano ele dê uma melhorada em algum locais da cidade. Por exemplo, um grande desafio que eu acho que para o prefeito de Santos é ir fazer a campanha para acabar os estacionamentos nos canais 1, 2, 3, 4, 5, todos os canais. Vai estacionar do lado. Na rua. Na rua. O canal é muito estreito, moto, carro, ônibus. Olha, no canal 2 e no canal 3, se tiver um ônibus na sua frente, não dá. Faz uma campanha para fazer faz uma enquete. Vou fazer uma enquete. Vamos fazer uma enquete. Você é a favor ou contra o estacionamento dos automóveis nos canais? Vamos ver. Sem ser manipulado mesmo. Que quem usa, principalmente o comércio, não vai querer. Mas de uma maneira geral, a cidade ganha. Ganha. O pessoal estacionando no lado, que o cara quer estacionar na frente. Tu vai num médico, o médico tem um consultório, deixa o carro dele em frente, atrapalha o teu... verdade. Ô Cirino, nós vamos ter algum desdobramento das manifestações dos últimos dias? Augusto, sinceridade, o movimento sindical saiu festejando, mas no fundo, nós temos que fazer uma avaliação para ver como nós vamos convencer os trabalhadores a participar. Entendendo que só com uma greve mesmo, com ninguém trabalhando, nós podemos atingir um número maior. E greve tem prejuízo. Por exemplo, eu vou estar fazendo aquele exemplo, o trabalhador, dando vale transporte, ele ganha. Se deixar de cobrar, ele vai perder o vale transporte. É a mesma coisa você criar alimentação para a população. Nós temos vale alimentação. Então nós temos que respeitar os movimentos, seja do movimento Passe Livre, seja o movimento da União dos Estudantes do Brasil, que foram bem feitos, mas nós temos também que respeitar os movimentos dos trabalhadores e dos sindicatos, que tem uma característica diferenciada. Um abraço pro pessoal do Gáudio, tá terminando o programa. Gáudio, nós vamos fazer depois, vamos fazer um programa. O Carlinho conseguiu converter aquele pessoal que era contra a pracinha. Aquela pracinha. Agora são todo mundo a favor. Carlinho, tu tá conseguindo reverter, apesar de não pagar nenhum chopp para ninguém. Olha só, grande. Mas já decidiram desmontar. Nenhum jornal deu, nenhuma televisão deu. Mas o Ministério Público mandou a promotora mandou desmontar. Olha, vai acabar aquela... Eu também acho errado, mas não, agora a população de volta lá, tudo é a favor. Todo mundo a favor. Moleque novo, lá, Carlinho. Nós vamos saber por que ele convenceu, nós queremos ser convencidos. Haja chopp. Muito obrigado pela sua audiência, nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, 1h30 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com, falando para toda a Baixada Santista. Muito obrigado pela audiência e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e